Essa lei que já foi promulgada em 2011, já tem 5 anos, e é uma discussão bastante polêmica, né? Aqui em nossa cidade, a gente que já vem travando aqui na Câmara, juntamente com os deputados, ao longo aí desse mais de um ano, esse PL, né, que altera a lei, a gente tem sentido, né, assim, dentro da própria casa, como em todos os lugares, a preocupação que a população tem, né, em vez de a gente apresentar uma lei que possa resolver, né, essa questão dos ruídos, do barulho, enfim, a gente aumentar. E desde do início, quando eu fui provocado, né, quando eu fui procurado por pessoas da área de cultura, pessoal do próprio sindicato dos bares, enfim, por músicos e artistas, enfim, muita gente dessa cidade, em função de que essa lei estava prejudicando muito, essa atual lei estava prejudicando muito as pessoas. Quando eu bati o olho assim, nessa lei que eu não conhecia, né, essa lei atual, eu já vi que ela precisava ser alterada. E por 3 motivos. Por 3 motivos assim, que eu considero extremamente importantes, que está na própria lei. Primeiro, que os limites, e aí não vou nem falar das áreas, né, os limites, né, que ela propõe, que foram aprovados aqui nessa casa, 40 decibéis, áreas de sítios e fazendas, 50 decibéis, áreas residenciais, urbana, 55 decibéis, área mista, 60 área comercial, enfim, 65, 30 áreas de sítios, áreas residencial urbana, de hospitais, 40, enfim, o máximo de decibéis permitido nessa lei é 70 decibéis, área predominantemente industrial. Ora, só uma conversa entre 2 pessoas, aqui, estou com decibelímetro aqui, nesse exato momento, sem música nenhuma aqui. Só uma conversa entre 2 pessoas já dá um valor acima disso aqui. Então, como é que pode ter música, seja mecânica, seja música ao vivo, seja um show, em limites como esse? Então, esse foi o primeiro erro que eu vi nessa lei. Acho que fizeram esses índices aqui, acho não, tenho certeza. Esses decibéis era para chegar na casa das pessoas e não na emissão. Foi o primeiro erro que eu constatei. É impossível ter música, som, culto. Inclusive, quando eu falo aqui, estou falando aqui, já está com 70 e poucos decibéis. Portanto, se o Branco quiser já autuar, já querer autuar a casa aqui, já pode fazer, porque já estou fora da lei de acordo com isso aqui. Então é preciso, né, a gente ter o bom senso para debater isso. O segundo problema, a segunda coisa que eu constatei aqui na própria lei, ela fala o seguinte: a poluição sonora, a partir de 80 decibéis, pode provocar uma série de doenças, uma série de problemas de saúde, dependendo, inclusive, do tempo que você fica exposto a esse som, a esses ruídos. Então, é na própria lei que fala que é acima de 80 decibéis. E, se eu não me engano, está aqui, assim, 8 horas que começa a trazer problema de saúde, se você ficar exposto a um limite como esse. E a outra é que essa própria lei diz o seguinte, ela diz o seguinte aqui no artigo, que depois de 2 anos ela deveria ser revista. Nós já estamos com 5 anos. Então, a Câmara e o Estado... Não, ela foi promulgada em 2011. Ela é de 2008, mas foi promulgada em 2011. Então, portanto, já tem 5 anos, né? E a gente já deveria ter feito esse debate lá atrás. Talvez se a gente já tivesse feito isso lá atrás, a gente já teria corrigido isso aqui e hoje a gente estaria passando por tantos problemas. E, por último, assim, uma outra questão que eu considero extremamente importante, que foram dados que eu busquei junto ao sindicato dos empregados do comércio hoteleiro, restaurantes, bares, essa questão social, né, que muita gente não dá importância para isso, mas foram fechados quase 14 mil postos de trabalho em 2015.
aqui nessa cidade, numa crise econômica que nós estamos vivendo como essa. 14 mil postos fechados. Dados do Sindobar, que aproximadamente 2 mil empresas foram fechadas em 2015. E também dados como do próprio Fórum de Cultura do Distrito Federal, né, que houve uma redução de 70% dos serviços de música ao vivo e bares na cidade. Portanto, é um caos no setor. É um caos no setor. E nós travamos, então, um debate importante aqui, fizemos audiências, conversamos com o Ministério Público, conversamos com todo mundo, conversamos com o governador, com os secretários, enfim, e convencemos muitos deputados aqui nessa casa, outros ainda têm dúvidas. Conversamos com vários prefeitos comunitários aqui também, da Asa Sul e da Asa Norte, e expusemos o problema. Então, nós temos que resolver, existe um problema nessa cidade, uma lei que é inexequível, uma lei que está prejudicando o setor cultural, uma lei que precisa ser alterada, que foi mal elaborada. E assim, eu fico impressionado, e eu acho que esse é um momento, até porque nós vamos botar esse projeto em aprovação, foi um compromisso que eu fiz com esses setores que procuraram, vou colocar em votação, né? Tem que colocar em votação, porque existe um problema. E eu percebo que muita gente tem receio, tem medo de mexer nessa lei. Tem medo de mexer, tem assim, receio, e alguns deputados, em função da pressão e da organização que esses prefeitos de quadras aqui têm, e outros setores, que eu diria assim, mais conservadores, que têm medo que não querem, de hipótese alguma, alterar essa lei, que é uma lei para acabar com a música no Distrito Federal. Foi uma lei que foi feita para acabar com a cultura, com som e bares, enfim. Ela foi feita para isso, que ela não é nem possível. Então, nós vamos colocar nos próximos dias, já dá um acordo aqui na Câmara, né? A gente tem alguns deputados que já se convenceram que estão alterados, outros ainda estão em dúvida, mas já está certo que na semana que vem, já estava certo, antes dessa crise toda aqui na casa, que na semana que vem, na terça-feira, enfim, nós vamos colocar esse PL aqui para ser votado, e eu espero que seja aprovado. Mas ainda, nesse espírito, né, de diálogo que a gente tem feito com vários setores, na semana passada mesmo fizemos reuniões importantes com os setores de donos de bares e restaurantes, com músicos ainda, com o pessoal de alguns movimentos. A gente ainda está mexendo, alterando. O governo ficou de apresentar algumas ideias, algumas propostas. Então, assim, a gente está aberto ainda, está aberto para fazer as alterações que forem precisas, no sentido de melhorar e modificá-la. Então, a gente fica à disposição aqui, principalmente dos secretários, né, do Estado, do GDF, para que a gente possa fazer esse debate ainda, se for o caso, né, em função do tempo, porque já está previsto para ser votado na terça-feira que vem. Se tiver ideias boas, se tiver algo a contribuir, e é por isso que a gente chamou esse debate, que a gente não quer impor, né, uma nova lei, mas eu tenho convicção, não só eu, né, mas vários deputados aqui, que a lei tem que ser revista, como eu falei para vocês, e é por isso que nós estamos aqui, né, fazer um debate maduro. Sei que tem muita gente que tem receio, que acha que a gente está fazendo uma coisa sem amparo legal, sem amparo técnico, né, mas exageraram demais nos limites, botaram limites impossíveis, inexequíveis, e eu, inclusive, da última vez que eu estive aqui, infelizmente, a Jane, né, ela não veio, que é a presidente lá do IBRAM, ela não veio, mas eu desafiei que ela me levasse em qualquer lugar do Distrito Federal, no dia que ela quisesse, o local que ela escolhesse. Isso há um ano atrás, aonde funciona esses limites aqui. Qualquer lugar dessa lei. Então é por isso que eu estou convicto que ela tem que ser alterada. Eu espero que a gente faça um bom debate aqui hoje, sabe, de forma madura. Eu sei que tem pessoas aqui que são totalmente contrárias a essa mudança da lei, e eu respeito, porque eu acho que todo cidadão tem o direito a ter o seu descanso, seu sossego, respeito. Algumas pessoas, inclusive, foram deselegantes comigo nas redes sociais, até esses memes, assim, como se eu estivesse fazendo, falando que eu estou querendo tirar o sossego dos velhinhos, quero prejudicar as crianças, não sei, mas eu respeito, isso tudo é da política.
Eu respeito, enfim, eu entendo a preocupação, mas eu jamais apresentaria uma lei para prejudicar alguém. Eu quero é resolver esse problema que existe aqui. Tenho certeza, a gente aumentando esses limites para 70 e 75 decibéis, como a gente está propondo aqui. E uma coisa que é muito importante para finalizar essa primeira intervenção, que em residência nenhuma pode chegar limites acima de 55 decibéis, e a gente fala isso aqui nessa proposta de mudança da lei. Portanto, a gente também tem o cuidado com o direito que o outro tem, o outro que não pode ser perturbado, não quer ser perturbado, quer ter seu sossego, quer dormir sossegado. Então, é isso, o debate é para isso, e fico muito feliz, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês,